Muy bien, estamos aquí en el estudio Henry Chiloyola con una invitada que está en nuestra ciudad participando de una serie de actividades que enseguida vamos a detallar. Primero les contamos que ella es historiadora, máster y doctora en Historia Social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, profesora de la Universidad Federal de América Latina, integra varios grupos de investigación, uno de ellos es Realidades Latinoamericanas, también Arqueología de la Represión y la Resistencia entre 2013 y 2017, estuvo colaborando en trabajos sobre dictadura militar brasileña, fue profesora en la Universidad Federal de Tocantins entre 2004 y 2015, ahí tuvo a su cargo la coordinación de la investigación del proyecto Memoria, Verdad y Justicia. Es autora del libro Protagonistas de Araguaia, editado en 2016, un trabajo que fue ganador del premio de investigación Memorias Reveladas del Archivo Nacional, y su investigación, como se imaginarán, se centra en temas relacionados con la violencia política, la ultraderecha, las dictaduras, la memoria y los proyectos humanos, los derechos humanos, en América Latina y el Caribe. Aquí las actividades que está desarrollando, por ejemplo, tienen que ver con un taller sobre extrema derecha y disputas por la memoria en el Cono Sur, que comenzó ayer y va a continuar mañana. Mañana también hay una charla sobre derechas radicales, negacionismo y desafíos para las ciencias humanas en América Latina, y hoy va a participar de una clase pública denominada El pasado en disputa, negacionismo, universidad y políticas de reparación en Brasil y Argentina. Hablo de la profesora Patricia Espósito Mechi, que está aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bem, tú, gracias pela invitación. Bueno, vamos a ver cómo nos llevamos con el portuñol. Sí. Aquí con cualquier cosa, la audiencia también nos puede indicar si vamos muy rápido o hay alguna cosa que se pierda. En principio, agradecerte nuevamente aquí la visita y la posibilidad también de pensar, ¿no?, este contexto en el cual nos encontramos, y pensarlo también desde la historia, ¿no? ¿Qué aporte, qué perspectiva puede hacer una mirada de la historia hacia las extremas derechas? Ver, hay ahí continuidades, que hay una genealogía común entre viejos proyectos y los que hoy gobiernan incluso en algunos países de América Latina y el mundo. Sí, creo que es posible perceber muchas continuidades. En caso de Brasil, hay una presencia muy efectiva de dos militares, né, en la política contemporaneamente, né? Se pensarmos em Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro era representante do que chamamos em Brasil de los grupos que não tinham a intenção de que a ditadura acabasse e se vinculava aos grupos mais repressivos, os grupos que atuavam, enfim, em la ilegalidade, em la repressão, que é muito diferente de Argentina, pero há esse grupo muito importante que permanece e que construye uma perspectiva de uma história da ditadura contada pelos milicos desde muito temprano. Desde o final da própria ditadura se hace uma produção para que se divulgue a versão desses militares. Estiveram em ostracismo, né? Estiveram em barra durante muitos anos, pero a partir de 2012, 2013, se empoderaram novamente. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué ocurre eso? Em 2012, hay uma série de crises envolvendo os governos progressistas em Brasil, tanto uma herência ainda do governo Lula, que houve uma pressão de golpismo jurídico parlamentar que finalmente se consolidou em lo golpe contra Dilma. Dilma era uma ex-guerrilheira, foi presa, torturada e foi o governo que mais avançou em las políticas de memória, verdade e justiça, pero em condições muito adversas. Em Brasil, há uma lei de anistia desde 1979,
que foi reconfirmada em 2010. E em 2012 se instala a Comissão Nacional da Verdade em Brasil. Portanto, quase 40 anos depois do início da ditadura, 50 anos, desculpe, do início da ditadura. Pero se pode recuperar as memórias, fazer políticas de reparação, pero não há nenhum juízo. A Comissão da Verdade ocorreu durante um período que os militares volveram a se tornar mais poderosos por conta da atuação dos militares brasileiros em Haiti. Os militares brasileiros foram os que coordenaram a missão de paz da ONU, chamada MINUSTAH. E de lá volveram com muito poder e com um aprendizagem sobre a gestão violenta das populações, que aplicaram em Rio de Janeiro. Claro, hubo muchas denuncias, ¿no? Sí, respecto a la sí. MINUSTAH y las violaciones de los derechos humanos en Haití. Exato. Há violações de mulheres, há bastardos, de brasileiros e de outras nacionalidades também, e muita violência contra a população, né? E isso lo aplican en Brasil, a la vuelta. Aplican em Brasil, sim, sim. Em Brasil há uma transposição que se consolida na formação das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, que se instalam nas comunidades em Rio de Janeiro. Com la excusa del narco, imagino. Sim, com a desculpa controle do narco, etc. Pero há uma gestão violenta da população que é uma população muito racializada, né? São pessoas que são descendentes de pessoas escravizadas. Y eso, respecto de la dictadura brasileña, digamos, lo que vos decías también es que tal vez a diferencia, hoy es como más abierto, pero antes era la excepción, regía más el pacto de silencio, ¿no? Digamos, había una jactancia, y veían algunos de tus trabajos respecto de la guerrilla, que los propios testimonios de los militares eran de jactarse de la forma, bueno, de la represión ilegal como la conocemos en el marco de la Defensa de Seguridad Nacional que llevaban adelante. Yo no, creo que perdí una parte. La forma en la que dentro de ese empoderamiento también, o históricamente, tal vez algunas diferencias en cómo las Fuerzas Armadas reivindicaron todo ese proceso en Brasil. E as Forças Armadas disseram desde o final da ditadura que perderam que as esquerdas perderam as armas, pero ganharam a batalha cultural. E há poucos anos eu tive contato com alguns estudos de milicos brasileiros de los 80, estudando Gramsci. Há material que circulou na internet por volta de los 2000, que eram extratos de uma obra maior organizada, escrita por Carlos Alberto Brilhante Ustra, que se tornou o símbolo desta extrema-direita. Há camisetas, né, com a face de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é um notório torturador da ditadura, e Bolsonaro o alçou a um herói nacional. Ele é responsável por fazer um enorme volume contando a história da ditadura por la perspectiva de los militares, que se chama La Verdad Sufocada. E há algo da teoria dos demônios, né? Pero em Brasil, a disputa por la narrativa da ditadura sempre foi muito fragilizada, porque os primeiros a divulgar uma perspectiva do que foi a guerrilha foram guerrilheiros que abandonaram a luta armada e la renegaram de alguma forma.
O mais conhecido nos anos 90, por exemplo, era um livro de Fernando Gabeira, chamado O que é Ex-Companheiro, onde ele narrava o sequestro do embaixador estadunidense, né? Que depois foi trocado por alguns presos políticos. Pero narrava aquela história como algo da juventude, da irresponsabilidade, que não era... que é algo que deveria ser abandonado. E esta foi a narrativa que ganhou força entre a juventude, nos anos 90, 2000, não havia uma coisa mais consolidada sobre, ao menos que tivesse alcance público. Pero em governo Dilma isso se modifica. Então, até 2013, 14, há um grupo de militares que estão divulgando entre si uma narrativa. Se organiza um grupo que se chama Terrorismo Nunca Mais, de los militares, e há as organizações de direitos humanos, né? Pero não há um debate público tão alargado sobre os temas. É com o governo Dilma, principalmente, que isso ganha muita visibilidade com a formação da Comissão da Verdade e principalmente a atuação da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça a partir da gestão de Paulo Abrão. O que Paulo Abrão faz, né? Ele utiliza os mecanismos do Ministério da Justiça para promover caravanas da anistia, onde se montava um projeto pedagógico de divulgar o que foi a ditadura, ao mesmo tempo que se faziam sessões públicas de anistia, né? Incluso os guerrilheiros, aliás, os campesinos do Araguaia são anistiados em uma dessas sessões públicas. E a Comissão Nacional da Verdade também visibiliza grupos que não são os óbvios, né? Não são apenas os sindicalistas e os guerrilheiros, são os campesinos, são os indígenas, claro, são as mulheres, são uma diversidade de grupos que são visibilizados a partir da Comissão da Verdade. Em Brasil, oficialmente, são 400 e tantos reconhecidos pelo Estado como mortos ou desaparecidos. Pero entre os indígenas, por exemplo, há cálculos de 10 mil desaparecidos. Entre campesinos, há cálculo de 2 mil, né? No entanto, são 400 e tantos menos, mesmo após o relatório da Comissão Nacional da Verdade. E más allá de ese componente militar, después cómo se va articulando con otros actores sociales para constituirse en el golpe, en el gobierno de Bolsonaro, de pronto, no sé, el poder económico, sectores religiosos, ¿no? También con mucha presencia en Brasil. Sí. Los militares foram muito ostracizados durante o governo Fernando Henrique. A partir do governo Lula, há uma recuperação dos militares, principalmente por conta da MINUSTAH. E há cada vez mais uma presença em lo Estado. Nunca deixaram totalmente, não saíram totalmente. Uma das pessoas que sempre me chamou a atenção foi um intelectual orgânico da ditadura, que era um coronel chamado Jarbas Passarinho, que foi ministro da Educação, ministro do Trabalho, governador do estado do Pará, e foi um dos capitães da Constituinte de 1988. Ele era um dos grandes articuladores e se colocava como um democrata que, lamentavelmente, tinha que apoiar um regime duro. Esse é um dos exemplos de que os milicos, por não serem submetidos a nenhuma
forma de responsabilização permaneceram em la vida pública, em la vida política, e se reempoderaram a partir do governo Lula, mas a partir de Bolsonaro há um empoderamento desses milicos, há uma presença muito forte em lo Estado, são 8.000 militares com cargos públicos, incluso de ministros de Estado, durante o governo Bolsonaro. Vice-presidente era um militar, ministro da Saúde, vários ministérios eram de militares. Há uma relação muito cercana das igrejas protestantes, evangélicas, neopentecostais, e as igrejas migraram de um apoio ao PT para um apoio à extrema-direita. E essa presença, principalmente por pautas conservadoras, né? E por uma teologia da prosperidade, né? Uma ideia de que as pessoas se constituem em empresas, né? Una meritocracia, la idea del emprendedorismo, esas cuestiones que acá reflejó el macrismo, digamos. Se mescla com a religiosidade. Se tienes sucesso em la vida econômica, se tienes, claro, se tienes fé e se busca, etc., é sinal de que está no caminho certo, recuperando um pouco do protestantismo histórico, né? Mas rebaixando a uma realidade muito distinta, né? Há, então, um apoio dos evangélicos, dos militares, há um acercamento, mas há também de camadas do crime organizado. Comentava ontem com Patrícia e colegas de la charla que a única maneira de um criminoso, alguém que está em cárcere e vinculado a um PCC, né? A única maneira de ser possível sair do crime organizado é se batizar PCC evangélico. como las bandas narcos, ¿no? Sim, primeiro comando da Primeiro capital comando, claro. E o comando vermelho também. Bueno, é necessário colocar no Partido Comunista. No, por eso empecé a sacar la cuenta, pero ahí me ubiqué. O crime organizado só admite que as pessoas lo deixem se assumem evangélicas, se batizam. E há algumas facções que são que violentam, que destruem, atacam os terreiros de religiosidade de matriz africana, em nome de Jesus. Bueno, y uno de los ejes de una de las convocatorias ahí pone la otra parte también de la crisis de las democracias progresistas. ¿Qué pasó ahí, digamos, o qué ves también como alternativas también ante este avance de las nuevas derechas? ¿Se sigue en las condiciones que permitieron ese avance? ¿Ves procesos que estén planteando algún tipo de alternativa? Creio que as condições que permitiram o avanço da extrema-direita permanecem, lamentavelmente permanecem. As esquerdas estão muito fragilizadas, mas já são esquerdas fragilizadas de origem. Uma reflexão que nós fazemos é que são esquerdas que perderam as armas durante as ditaduras, a perda da disputa política pela via armada coincidiu com a queda da União Soviética, com o discurso do fim da história, de Estados Unidos emergindo como hegemon. E estas esquerdas que se constituíram como esquerdas progressistas se colocaram, a partir de então, em condições históricas muito
complexas e desfavoráveis, como esquerdas da ordem, esquerdas que se propuseram em maior ou menor grado a gerir o capitalismo, né? Produzir uma gestão capitalista, pero com algo mais humanizado, com algo mais distributivo, mas não não propuseram uma ruptura mais radical. Claro, há o caso de Nicarágua, há Cuba, pero não são expressivos de uma perspectiva continental que seja revolucionária de facto, né? Em Brasil, as gestões progressistas se caracterizaram por manter a política econômica do Fernando Henrique, mantiveram as políticas neoliberais, e, no entanto, intentaram algum grau de distributivismo, né? Via políticas de distribuição, políticas compensatórias, uma renda básica universal, que em Brasil se chama Bolsa Família, diversas outras formas de rendas. E uma coisa que sempre nos chama a atenção é que tudo se transformou em dinheiro, né? Claro. Ou seja, não se trata de produzir em caso de las moradias, por exemplo, não se trata de construir um coletivo de pessoas que vai a produzir sua moradia, uma forma solidária. ¿Qué es, Se perdón, trata de moradía? moradia, casas. Casas. Viviendas. Viviendas, desculpa. Bien. Esse é o problema do portunhol. Obvio. Não se trata de as pessoas gestionarem e construírem suas próprias vivendas. Se trata de financiamento bancário e isso. E os grandes beneficiários dessas políticas são as construtoras, claro. não as pessoas. As pessoas se quedam em casitas muito mal acabadas, enfim. Há uma financiarização das políticas públicas todas. Claro. Una cuestión más de las subjetividades que generaron esos propios procesos, ¿no? Exato, claro. Exato. E há uma queda em la calidad de los trabajos, né? São trabalhos malos. Há processo de desindustrialização, processo de apoio ao agronegócio que permaneceu, e as economias que se tornaram economia cada vez mais de serviços, né? E é impossível aumento de los salários nesta conformação. E aí o Estado faz uma distribuição quando é possível, quando há um cenário internacional favorável, como foi até o início do século XX, e até a crise de 2008. Há momento ou outro que há uma melhoria ou outra, mas não como se foi no início do milênio. Uma outra questão que é importante de marcar é que, apesar dessas críticas, isso que os governos progressistas fizeram em Brasil foi muito significativo, porque o patamar era muito rebaixado. Claro. Muito rebaixado. Então, qualquer política de distribuição de renda iba a tener buen resultado, muito, claro. Sí. Pero as pessoas não entendiam como políticas públicas, entendiam como meritocracia, como orei a Deus e Deus me trouxe essa bendição. Y en el corto plazo, bueno, hay proceso electoral en Brasil, hay una nueva avanzada de bolsonarismo y hay también una nueva actitud de los propios Estados Unidos, ¿no? En relación a la región y a nivel global. ¿Qué ves? Nosotros estamos com muitas preocupações por intervencionismo estadunidense em las eleições por lo continente todo.
creio que acompanharam que houve em Honduras, por exemplo, né? Libertou del cárcel um criminal para interferir em las eleições. Nós temos muitas preocupações porque recém Flávio Bolsonaro esteve com Trump e há uma relação de cumplicidade com essas direitas internacionais. Lula tem se mostrado, ao menos em la retórica, um pouco mais firme, me parece, não mirei direito, mas me parece que ontem ele não cumprimentou Trump durante a foto não me lembro pero o que significa isso, né? Não cumprimento vocês, né? Simbólico, bueno, mas e os demais, né? Brasil adquiriu não me lembro, mas $300 milhões que comprou um par de mísseis, mísseis já obsoletos, né? Mísseis estadunidenses. Então, claro, né? Há uma questão geopolítica importante de ser considerada, mas há muitas contradições, né? Nessas relações. Nós estamos muito preocupados com a possibilidade de uma intervenção mais direta e concreta em las eleições. Sabemos que las redes, né, no Twitter, são capazes de virar, né, a popularidade de uma pessoa a outra em 2-3 semanas, e isso nos preocupa muito. Por outro lado, o governo brasileiro podia regular, claro, né, mas não lo hizo. Claro. Patricia, gracias por este rato. Vamos a repasar lo que comentábamos en la apertura para quienes tengan interés en seguir discutiendo sobre estos temas. 3 posibilidades. Hoy, el pasado en disputa, negacionismo, universidad y políticas de reparación en Brasil y Argentina. Esto es una clase pública que va a estar Patricia junto a Leandro Di Grecia, Ana Inés Seitz y María Lorena Montero en la Biblioteca de Humanidades de Arturo Marazo, de allí de 12 de octubre y San Juan, a las 6 de la tarde. Mañana tiene la segunda sesión del taller presencial Extrema Derecha y disputas por la memoria en el Cono Sur. El eje va a ser memoria, revisionismo histórico y negacionismo. Esto es en Rondó 29, en la sala 2 ahí del Centro Histórico Cultural. Y un rato después, a partir de las 17:30, en el mismo lugar, en el hall, va a haber un conversatorio, derechas radicales, negacionismo y desafíos para las ciencias humanas en América Latina. Escucharon ustedes a Patricia Espósito Mechi, muchísimas gracias. Y habló de otra Patricia, que es Patricia Borbe, que hizo las veces de anfitriona, a quien le agradecemos también la gestión aquí de la entrevista. Gracias, buena estadía en lo que te queda. Gracias.